Olá, pessoal! Como vai? Tudo bem? Estamos aqui novamente. Tive que dar uma mudada, né, na gravação dos vídeos por causa do vídeo do movimento da pinça. Algumas mães, algumas professoras entraram em contato comigo e pediram para falar de alguns conteúdos que já está assustando todo mundo agora no começo do ano, né? E aí eu fui buscar materiais, informações para passar para vocês, certo? Desde já agradeço a Tulipa, a Marlene. Eu fui lá conversar com ela, verificar a possibilidade se tinha ou não tinha alguns materiais que eu estava procurando e não estava achando na cidade. Os painéis aqui, olha só que lindo. Mãe Coruja Criativa. O coelho, o Senhor Batata. Não, é o leão. Né? O coelho, o Senhor Batata. Tudo Mães Coruja Criativa. Bancada Nicho DS Planejados. O canal está crescendo. Agradeço a todos os patrocinadores do nosso canal. Pessoal, é o seguinte. A pega do lápis. Eu deixei aqui alguns lápis para mostrar para vocês e algumas dedeiras para que vocês entendam o movimento da pinça com a pega do lápis. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí você deve estar falando assim, mas o que isso daqui está fazendo na sua bancada? Algumas crianças realmente pegam somente o lápis errado. Aí é mais fácil você trabalhar e consertar a pega do lápis. Porém, outros têm um hábito adquirido de pegar todos os objetos de maneira errada. Aí entra a questão familiar, que a família também vai precisar ajudar. Por exemplo, Sara, pega aqui pra mim o garfo, como se você fosse comer. Como que você pega o garfo? Aqui, ó, põe aquilo lá na frente. Você pega o garfo assim. Algumas crianças já pegam o garfo ou a colher desse jeito. Ainda até eu brinco para descobrir se é um hábito adquirido ou se é realmente somente problema no lápis. Eu brinco com a criança, eu falo assim, imagina esse lápis aqui, ele é uma colher maravilhosa. E o seu caderno é um belo bolo de chocolate. Eu quero que você pegue o meu lápis, o seu lápis, e vá comer um pedaço de bolo que eu vou colocar para você comer em cima do seu caderno. Aí eu faço essa brincadeira para eu ver se é um hábito adquirido ou se realmente o problema é somente no lápis. Vai lá, Sara. Pega o lápis como se fosse como se ele fosse um garfo ou uma colher. Não. Pega o lápis como se ele fosse um garfo ou uma colher. É que eu já sou acostumada a escrever, mas... Observe que ela já tem, né, Sara? Mostra, né? Ela já tem o movimento dela já adquirido. Entendeu? Então, se ela pegasse o lápis errado, era o problema somente na pega do lápis. Mas se a criança pega tudo assim, então é um hábito adquirido que nós temos que trabalhar com os pais para que a criança consiga manusear, né, a faca e o garfo de maneira correta até levar na boca. Observe a mão, como é que fica. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Então, professor, se você está preocupado, se é um hábito adquirido ou se o problema é somente no lápis, faça essa brincadeira.
imagine que aqui é minha colher e aqui é um pedação de bolo. Pegue para comer. Esse movimento você já vai descobrir se ele pega a coisa errada ou se ele não pega a coisa errada. Bom, entendido? Quais são os lápis que geralmente a gente utiliza? Quando eu dava aula no primeiro e no segundo ano, eu gostava muito de trabalhar com esses dois lápis aqui, certo? Eu até pedia para a coordenação na época colocar lápis triangular jumbo, né? E depois veio esse verde aqui. Por quê? É muito importante a criança sentir a firmeza na mão, né? É diferente de você pegar um lápis assim e você não tem esse movimento, né? Ele é redondo. Então, ó, ele não tem a firmeza. Então, eu gosto de trabalhar com os lápis triangulares, certo? Tem lápis até maior do que esses daqui, mais grosso, mas esses dois aqui são excelentes. O lápis de cor também, olha, tá? O lápis de cor eu gosto também do lápis triangular, lá no comecinho do primeiro e do segundo ano. Bom, aí a criança, ela não quer mais usar. O aluno, ele não quer mais usar. E a mãe fica naquele impasse, mas ele não gosta e acaba comprando este lápis aqui. Porém, ele tem a pega errada. É aonde que entra a dedeira. Foi aonde que eu fui lá na Tulipas e conversei com a Marlene, porque a Marlene vende. Olha aqui. E aí a pega do lápis fica certinho. Posso fazer de biscuit? Você até pode. Porém, o biscuit ele é duro. A criança ela não vai se sentir confortável que nem ela se sente com a borracha. Certo? Então você pode até pegar com biscuit. Se a criança aparecer com esse lápis e tiver com a pega errada, porque tem criança que pega o lápis assim, ó, e consegue escrever mais difícil do que realmente é. Quando que ela começou a pegar o lápis errado? Provavelmente desde a educação infantil. E não foi, na época, corrigido. E aí foi passando anos, hábito adquirido. E aí agora chega no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, a criança não consegue. Quando ela está no quarto ano, o que eu faço? Geralmente eu tenho dessas pegas no meu estojo. A criança que eu observo que tem o hábito que é somente do lápis, eu coloco no lápis dela assim. Porém, tem uma outra marca de lápis que o lápis ele é triangular e ele é fininho. Ele é bom também. Só que mesmo assim a criança ela pega errado. Aí você tem que pôr a dedeira também para que ele pegue o lápis certo. Quando você vai comprar lápis de cor do fino, até hoje eu compro. O lápis de cor do fino, eu gosto também do triangular. Porque o lápis de cor, quando ele é assim, desse jeito aqui, o que acontece? É difícil para a criança pintar e manusear o desenho, certo? Então fica a dica também. Se a criança não quer mais usar esse lápis de cor pequeno, porque ele é triangular e grosso, você compra o lápis triangular de cor, que ele é muito bom também, tá? Agora meu filho vai usar caneta. Qual seria a melhor caneta para usar? Também a triangular. Porque antigamente as canetas, elas vinham com uma borrachinha na ponta, que é essa borrachinha aqui, certo? Ela pegava e vinha com essa borrachinha aqui, certo? Hoje é raro você ver uma caneta que tem essa borrachinha aqui. Lógico que ela não era tão grossa assim, mas ela dava firmeza na hora de escrever. Então, o que acontece? A caneta, ela tem que ser triangular também. Por quê? Vai ser um novo processo, né?
Se você observar, principalmente aqui nessa ponta, ó, antigamente vinha uma borracha em todas as canetas, hoje não vem mais. Então, a caneta é super importante você pegar e comprar ela triangular, não importa a marca, ela tem que ser triangular. E se ela vier com a borracha, melhor ainda, porque a criança começa um novo processo, que é o processo de escrever com a caneta. Vocês perceberam que em cima da minha bancada não tem lapiseira? Não gosto de lapiseira. Por quê? Eles estão no processo da escrita. A lapiseira, a ponta é muito fina. Então, quebra-se toda hora, porque a mão está pesada. E outra, no começo é até uma judiação, porque a criança, ela fica frustrada, porque ela coloca um grafite e quebra, coloca outro grafite e quebra. E o lápis não, ele quebra a ponta, mas ele vai ali e aponta, não é verdade? Agora a lapiseira, chega uma hora que você tem que trocar o grafite, colocar outro grafite. E quando o grafite fica pequenininho, aí o que acontece? Fica pior ainda. Aí gasta-se um tempão para trocar o grafite. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de montar o estojo dos nossos filhos para ir para a escola. Grifa-texto. Falaram também do grifa-texto. Olha só, o grifa-texto também já está vindo em forma triangular. Olha só que belezinha esse. Aqui a base dele é toda triangular e aqui, ó, aqui também. Então, a criança ela não tem dificuldade na hora de grifar as palavras-chave, o que é mais importante daquele conteúdo, certo? Agora, eu espero que vocês gostem. Curtem, compartilhem nossos vídeos, deixa like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus, como o próprio nome diz. Simplifiquem com afeto. Tchau. Pega de lápis no ar? Pega de lápis no ar.